Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer, todas as semanas aqui na Rádio Observador e sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Hoje vamos falar de alimentos que têm mais proteína do que um ovo. Isto porque, Mariana, o ovo é sempre aquele exemplo que damos quando falamos de proteína. Mas há aqui outros alimentos ricos em proteína e alguns até podem ser surpreendentes. Sim, vários, é isso mesmo. Um ovo tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína, isso vai depender do tamanho dele, portanto, um ovo mais pequeno, S ou M, tem menos proteína porque tem menos clara, e o ovo L ou XL terá mais quantidade de proteína, mas devemos fixar este número, 6 a 7 gramas de proteína. E o ovo, claro, é considerado uma boa fonte de proteína porque tem proteína de alto valor biológico. O que é que isto quer dizer? Tem os aminoácidos essenciais todos, que é como se fossem as pérolas de um fio de pérolas, e nós conseguimos absorver muito bem. Agora, não é exclusivo do ovo isto, e na verdade há muitas pessoas que se fixam no ovo e acham que seja pequeno almoço, seja almoço, que a solução é sempre o ovo para ter uma boa refeição com proteína. E temos mais. Só uma curiosidade um pouco pessoal. Há um limite de ovos por dia? Porque eu vejo às vezes pessoas a comer a várias refeições. Isso. Olha, é assim, o ovo tem a clara e tem a gema. A proteína apenas está na clara. E por isso também... E a gema, o que é que acontece? Portanto, o ovo inteiro é um excelente alimento, porque na gema também tens nutrientes essenciais, tens a colina, que é uma vitamina do complexo B, essencial, e cada vez sabemos que é mais importante para o nosso cérebro, principalmente porque é a base para se produzir a acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante, mas não só, tu tens também vitamina A, tens mais constituintes na gema, é importante. Agora, o tema é que a gordura que existe, não só o colesterol, mas gordura saturada, existe na gema. E por isso, quando nós falamos que há um limite de ovos ou não, estamos a falar no limite de gemas e não no limite de claras. Okay. Até porque já existe no mercado claras de Tetra Pak, claras pasteurizadas. São uma boa solução? São uma boa solução para ser apenas uma fonte proteica. Okay. Em que aí não tens limite, e o engraçado é que 35 gramas dessas claras equivale à clara de um ovo, mais ou menos assim. Portanto, se tu estás a comprar um produto que tem 500 gramas, ou 500, não é? Que é de 500 ml ou de 1 litro, tu tens ali muitos ovos lá dentro, não é? Claro. E podes, na verdade, enriquecer, por exemplo, uma papa de aveia ou enriquecer uma omelete com aquilo. Bom, mas então, a pergunta que me fazias, Nelson, do limite, o que nós sabemos é que os 7 ovos por semana, as 7 gemas, vamos ser objetivos com o que eu expliquei, está toda a gente de acordo que não tem mal nenhum. E que as pessoas com doenças cardiovasculares o que têm que fazer é que têm que corrigir hábitos alimentares outros para que realmente o impacto da sua alimentação seja positivo na prevenção de doenças cardiovasculares. Porque não nos podemos cingir, dizer às pessoas que limita o consumo de ovos, mas o seu arroz branco pode comer à vontade. Não, o arroz branco também vai ter impacto. O excesso de hidratos de carbono da absorção rápida também vai ter impacto no seu colesterol. Vamos então às refeições e começamos aqui pelo pequeno almoço, que é uma altura em que muita gente usa um ovo, não é? Quais são as melhores opções que superam o ovo no pequeno almoço? Olha, e só um apontamento que é, o português normalmente nem proteína põe, não é? No pequeno almoço. Põe o pão com manteiga. O pão com manteiga, o leite com café. Exato. Então, olha, os 5 alimentos aqui com proteína para o pequeno almoço, sem ser o ovo, seria, por exemplo, em termos de queijo, um queijo fresco pequeno, que tem cerca de 50 gramas de queijo fresco, terá cerca de 7, 7,5 de proteína. Portanto, equivale a um ovo. Um bocadinho mais. Sim. Depois temos mozzarella, meia mozzarella, porque não vamos comer uma mozzarella inteira ao pequeno almoço, atenção a isto. Meia mozzarella, mais ou menos 6 gramas de proteína, portanto, equivale próximo a um ovo. de um ovo também, não é? Pronto. Depois, olha, temos aqueles iogurtes, o Skyr, que já muitos ouviram falar, que é um iogurte que tem como característica ter muito mais proteína do que um iogurte simples natural, e aí consegues ter cerca de 9 a 11 gramas por iogurte que comes. Por isso, claramente mais do que um ovo. Depois, as sementes de cânhamo, que já falámos várias vezes aqui no Aprender a Comer, descascadas sempre, que é assim que se consomem,
os valores até, eu gostava de dizer que tenho aqui valores atualizados, que eu antes dizia que era preciso um bocadinho mais de quantidade de sementes de cânhamo para ter a proteína de um ovo, e agora sei que cerca de 2 a 3 colheres de sopa é equivalente a um ovo. E se nós pusermos 4 colheres de sopa, já estamos a fazer muito mais do que a proteína de um ovo. Portanto, essa seria aqui uma boa adição. Depois, proteína em pó será sempre uma alternativa que tem muito mais do que a proteína de um ovo. Estamos a falar de proteína vegetal ou whey protein. É aquelas proteínas, Nelson, que misturas com a água, ou com uma bebida vegetal ou um leite e... Um batido. Exatamente. Podes meter numa panqueca. Também, Não exatamente. é? Imagina, um scoop, normalmente essas embalagens com essa proteína em pó vêm com uma colher, ou então eles lá indicam qual é que eles consideram um scoop. E a scoop, em regra, tem entre 20 a 25 gramas de proteína. É muito. Nós estamos a falar que o ovo tem 6 a 7. Exato. Para as pessoas porem aqui um bocadinho em perspectiva. E depois, os flocos de aveia, sendo dos cereais que se fala que tem mais proteína, eu também queria contextualizar isto. Normalmente, dos cereais, nós dizemos para as pessoas consumirem 30 gramas ou 50 gramas. Portanto, uma chávena de café a quase 2 chávenas de café na refeição, que é o que nos interessa, não é? Mas então, 30 gramas vai dar 3,5 gramas de proteína. Portanto, é metade de um ovo. É metade. Portanto, faz sentido uma papa de aveia, se calhar, ser enriquecida com as sementes de cânhamo ou com o skyr, ou até com proteína em pó, e aí sim já temos bem mais do que um ovo. E no almoço também se usa um bom ovo estrelado, gosto tanto. Mas como é que podemos escolher outros alimentos que têm mais proteína do que um ovo no almoço? Olha, eu primeiro acho que aqui em relação ao ovo há uma coisa importante, que é quando comes ovos na refeição, em regra comes 2, não é? Na refeição de almoço ao jantar. Enquanto que no pequeno almoço muitas pessoas comem só um e ficam bem. E portanto 2 ovos, já estamos a falar de, vamos arredondar, 14 gramas de proteína. 14. Uhum. Então, aqui as pessoas precisam de saber a comparação. Quando comem, por exemplo, 100 gramas de um bife de frango ou de um peito de frango, já estão a comer cerca de 22 gramas de proteína. Okay. Se for de vaca, 26, um bocadinho mais. Portanto, não é igual às 14. Agora, e vou dar aqui mais exemplos, mas é importante que muitas vezes o ovo funciona para acrescentar proteína àquela refeição. Se, por exemplo, só temos um bocadinho nada de frango para comer e não vai equivaler às 100 gramas e, portanto, as nossas necessidades de proteína têm que ficar acauteladas nessa refeição, e juntar o ovo muitas vezes funciona como se fosse 50 gramas da carne ou do peixe que não temos no nosso prato. Ok. O famoso ovo a cavalo. O ovo a cavalo, mas o bife mais pequeno. Claro. O salmão, por exemplo, também terá cerca de 22 gramas. Agora, os termossos. Um copo de termossos vai ter cerca de 16 gramas de proteína. Portanto, Nada mal. praticamente o dobro do ovo. Por isso, um copo de termossos acaba por ser uma excelente fonte proteica de lanche, por exemplo, mas também numa refeição. Nas leguminosas, que são uma excelente fonte proteica, apesar de não ser de alto valor biológico, mas nós conseguimos absorvê-las bem. E aqui tenho que destacar o feijão preto, que ainda por cima tanta gente gosta, e 6 a 7 colheres de sopa desse feijão já cozido, atenção, vai-nos dar 10 gramas de proteína. Portanto, é mais do que um ovo. O grão de bico, a mesma coisa. Essas 6 a 7 colheres, cerca de 100 gramas, vai-nos dar as 10 gramas de proteína, que é mais do que o ovo. Mas, para além disso, Nelson, nós juntarmos o feijão ou o grão com uma proteína animal, nós sabemos que conseguimos aumentar a absorção da proteína, as duas juntas. Ok. Por isso faz todo o sentido ter os ovos, mas ter grão, ou mesmo que sejam um hummus, o feijão preto com a carne, como os brasileiros gostam muito, Sim, os sim. portugueses também. Eu também. Eu acho que isso faz todo sentido. E tinha aqui mais uns exemplos, por exemplo, o tofu. Que sabemos que cerca de 100 gramas tem 13 gramas de proteína, portanto, na verdade, mais do que o ovo, e as placas normalmente têm 200 ou até mais, por isso não é muita quantidade. A quinoa é que às vezes é sobrevalorizada, porque as 100 gramas de quinoa têm cerca de 4 gramas de proteína. É pouco. É pouco, é bastante pouco. Na verdade, se comparares com a aveia, tem bem menos, não é? 30 Claro. gramas de proteína tinha estas 4. Muito bem. Afinal, mas quanto é que uma pessoa precisa de proteína por dia? Há assim uma medida para nos orientarmos? Há uma medida que, obviamente, que nós profissionais de saúde costumamos fazer a conta, mas quem for uma pessoa mais atenta e que queira saber, então a conta deve ser assim: 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Ok. Portanto, uma mulher que pesa 60 quilos, 60 gramas de proteína por dia, mas é 1 grama a 1,2 ou 1,5 gramas de proteína por quilo de peso se a pessoa faz mais exercício ou
Por exemplo, hoje em dia até se indica isto para pessoas acima dos 40 anos, mas especialmente acima de 60 anos, porque nessa altura... um pouco mais. Nessa altura começa-se a perder muito músculo e normalmente a tendência é ter para fazer refeições simples de sopa, sem proteína, em que é o oposto, porque estás numa altura em que perdes mais músculo, tens de consumir mais proteína. Agora, o interesse é repartir essa proteína ao longo do dia, portanto, ter o objetivo em cada refeição de ter um consumo de 10 a 20 gramas de proteína. E simplesmente comermos bifes maiores ao almoço ou ao jantar? Não. Não é solução. Não é. Okay. Gostamos muito da compensação, mas isso não dá. Porquê? Primeiro porque sabemos que tu tens um limite de absorção na refeição. E só por isso já tens que redistribuir ao longo do dia, sem dúvida. Muito bem, falamos já também dessas claras pasteurizadas, que são uma boa solução. Também ovo, outros alimentos que têm mais proteína do que um ovo. Foi o episódio desta semana do Aprender a Comer com a Mariana Chaves. Passe pelo Spotify. Se ouvir o programa no Spotify, ela deixa sempre por lá uma pergunta relativa ao episódio desta semana. E já sabe, o Aprender a Comer está sempre disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson. Obrigada.